Bom, hoje é dia 21 de março de 2020 e, como sabemos, né, nós estamos atravessando uma fase caótica, né, mundial, e eu tenho por obrigação, me sinto obrigado a colocar um assunto aqui, né, que eu tenho visto, né, nos meios de comunicação, né, médicos famosos, tá, abordarem o assunto, né, do coronavírus, sem entrar num detalhe, que eu vou falar daqui a pouco, que na minha visão é muito importante para que vocês tomem conhecimento. Bom, o problema para vocês tomarem conhecimento, tá, evidentemente que esse assunto, né, é um assunto físico, não tem nada a ver com medicina. Inclusive eu sou doutor PhD em aerodinâmica, em mecânica, né? Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, nada, eu sou um leigo. Então o que eu vou falar aqui é sobre o ponto de vista físico. Bom, para eu atingir, né, o maior número de pessoas, eu não vou usar o meu linguajar, né, nas minhas aulas, nos meus vídeos, né, inclusive estão no meu canal, na parte de mecânica dos fluidos, para alunos de mestrado e doutorado. Eu vou falar na linguagem popular, tá? Para a senhora dona de casa, certo? Para o senhor, né, que trabalha, né, por exemplo, né, auxiliando, né, com seu salário, né, na sua casa, tá? Todos nós, né? Então eu gostaria, certo, de lembrar o seguinte: vocês ouvem, né, inclusive, né, pessoas comentando, né, os meios de comunicação, dizendo que vocês evitem sair de casa. E se saírem, né, manter uma distância, né, entre a outra pessoa. Uns falam 1,5 metro, outros falam 2, certo? E nós vamos acabar com isso agora. Tá? Eu não vou dar a solução da distância, eu vou mostrar o perigo que está nessas informações. Eu vou dar um exemplo bem simples, vou falar no linguajar popular mesmo, tá? Não vou usar parte científica nem nada. Por exemplo, ao se fazer, né, vamos pegar uma padaria, tá? Você tem a massa do pão, certo? Ou a senhora que está em casa, né, que faz um bolo gostoso, certo? Quando o bolo, né, antes de ser colocado no forno, ele está a uma temperatura ambiente, não é? Quando vocês colocam, né, o bolo no forno, ou o padeiro, né, lá no forno da padaria, o que vai acontecer fisicamente? Tá? Até todos falam, né? Meu bolo cresceu, né? O pão cresceu, tá? Por que isso aí? Porque a temperatura, ela faz com que as partículas, né, no caso da farinha lá misturada lá com sal, com óleo, né, as partículas, elas se expandem. Isto é, elas saem de perto uma da outra. Vamos colocar bem assim. Tá? Por isso que ele cresce. Exatamente por isso que ele cresce. Tá? Então, o aumento da temperatura faz com que o corpo, né, o objeto, se expanda. O que é expandir? Né? É uma partícula, né? Ela tem uma distânciazinha da outra, maior. Já um corpo com a temperatura menor, né, ele se contrai, né? Em vez de expandir, ele se contrai. Né? A massa é a mesma, o volume diminui, né? Ele fica menor. Vide o bolo. Né? Quando você tem o bolo lá, né, pronto para entrar no forno, né? Ele, quando é colocado no forno, ele vai se expandir. Né? Quando você retira, né, no caso, né, o corpo, né, se essa temperatura diminuir, né, ele vai se contrair. Bem claro isso aí? Tudo bem. Agora vamos ver o seguinte. Vamos imaginar,
vou imaginar, tá? Você tenha uma panela, tá? Você bota óleo na panela, tá? E numa outra panela idêntica, você bota água, certo? Aí você pega uma bolinha de gude, né? Que nós, quando crianças, né, jogavam bola de gude, né? Principalmente no interior, né? Onde eu vivi, em Santa Anésia, né? Você larga as duas bolinhas simultaneamente, tá? Uma numa panela com óleo, o outro numa panela com água. É de se esperar, né? Porque a terra puxa, né, as bolinhas, né? É de se esperar que a bola, né, colocada no óleo, né, ela vai sofrer uma velocidade, né? Vai se retardar muito mais do que a mesma bolinha na água, certo? E se você tiver uma panela vazia, que tem ar, que é fluido, né, aí a velocidade vai ser muito grande. Então, repara, quanto mais unidas, né, olha que interessante, quanto mais unidas forem as partículas, mais dificuldade de uma partícula fora se deslocar sobre ela. Não é assim? É ou não é? Então, as partículas no óleo, tá? Elas estão mais unidas, olha a linguagem popular mesmo, estão mais unidas que as partículas da água, né? Então, por isso que a resistência ao movimento do óleo, no óleo, é muito maior do que na água. E muito, no caso, né? E da água é muito maior a resistência do que no ar, né? Tá bem claro? Então, ó, nós falamos coisas interessantes, tá? Primeiro, o que faz as partículas, né, se distanciarem uma das outras, né? É a temperatura, elevar a temperatura, certo? Vídeo o nosso bolo lá, tá? E o que faz uma partícula intrusa, vou falar de intrusa, né? A bolinha de gude é a partícula intrusa. Quando você larga a bolinha, né, no óleo, exatamente pelas partículas do óleo estarem muito juntas uma das outras, né, quando a terra puxa a bolinha intrusa, né, no óleo, a resistência a ela cair, né, resiste, é muito maior do que a resistência quando ela cai na água. Certo? Bom, agora vamos para o nosso vírus, coronavírus. Tá? Olha só. A bolinha de gude intrusa é o vírus. Ele que é o vírus, certo? Ele é o vírus. Ele que é o intruso. Quando você espirra, quando você fala com outra pessoa, né, ele fica no ar. A terra tende a puxar ele para baixo, como tendeu a puxar a bolinha de gude. Mesma coisa. Só que a dimensão desse vírus é da ordem de 400 a 500 nanômetros. Eu não vou falar em nanômetro, certo? É 10 elevado a menos 9 do metro, mas esquece. Ela é muito pequena a dimensão dela. Muito. O que acontece? Olha agora como nós vamos unir tudo isso aí. Em clima frio, certo? O vírus, o que acontece no clima frio? O ar, o ambiente, na temperatura baixa, né? As partículas estão juntinhas uma das outras, não é? Então, o intruso, que é a bola de gude, o intruso, que é o vírus, vai sofrer uma resistência muito grande para descer. Entenderam bem isso aí? Então, por exemplo, você entra num supermercado, né? Tá lá, o supermercado, né? Ou o mercadinho, né? Em geral tem ar-condicionado. O que acontece? A temperatura está baixa. Então, as partículas de ar estão todas juntinhas, de ar. Quando alguém, né, transmite o vírus, o que vai acontecer? Ele vai custar ir para o chão, né? Exatamente da bolinha de gude no óleo. Repara que eu chamo sempre pelo exemplo, que todo mundo conhece, né? Então é mais fácil a transmissão. A distância até mais longas, aí é que entra. Tá? Se você tiver a 3 metros, tá? O vírus, num clima frio, ele ainda não desceu.
ainda não desceu, certo? Quando a temperatura é elevada, olha, vamos agora, né, para nossas partículas, né, expandidas, né? Temperatura elevada, né, é o pão, é o bolo, né, no forno. O que acontece? As partículas, né, elas estão mais espaçadas. Aí o vírus cai rapidamente para o chão, certo? Por quê? A resistência ao movimento dele é muito menor que no clima frio. Eu ouço, né? Nós estamos em quarentena, certo? Eu tenho 77 anos de idade, vou fazer 78 agora em novembro, certo? Estou em quarentena, vejo noticiários, certo? Eu não vi nenhuma explicação até agora sobre esse detalhe, que é muito importante, muito importante. Se fosse uma autoridade, né? Vamos chamar de autoridade, né? Eu falaria o seguinte: supermercados, desliguem o ar-condicionado. Desligue. Evidentemente não vai desligar a geladeira, né? Certo? Porque tem a carne lá e tal. Não estou falando. Desligue o ar-condicionado. Você na sua casa, né? Desligue o seu ar-condicionado. Abra as janelas. Você no seu carro, né? Está lá dirigindo, né? Aí entra um amigo, né? Um carona, certo? Se tiver contaminado, com temperatura baixa, o vírus, o intruso, a bola de gude, ela não vai para o chão, então a transmissão é maior. Entenderam bem? Isso é físico, não tem nada a ver com medicina. A medicina, certo, é quando o vírus entra no seu corpo. Aí é noticiário, tá? Da imprensa, que você aprende e tal, mas você não é médico. Então eu não estou aqui, tá, me metendo, tá, na área médica, que eu sou zero à esquerda. Em compensação também, né, os médicos, quando falam, né, deveriam, certo, ter o cuidado de fazer o estudo dele sobre a influência da temperatura. Porque ele fala em distância. Ó, se você estiver numa fila, né, fica a 1,5 metro, a 2 metros. Depende. Se o ar-condicionado, a temperatura estiver muito baixa, em vez de 2, 3 metros, tem que ficar 5, pô. Porque o vírus custa cair, né? A bolinha de gude custa cair, certo? Porque o ar com a temperatura menor, né, baixa temperatura, funciona como óleo, né? As moléculas estão todas juntas. Desculpa, molécula não, partícula. Molécula para meus alunos lá do mestrado e doutorado, né? As partículas estão juntinhas uma da outra. Então a resistência ao objeto, né, no caso o vírus, a cair, é muito grande. Quando a temperatura é elevada, não. Por isso, reparem o que eu vou dizer. Quando chega no nosso país, né, mês de junho, julho, né, no inverno, vocês começam a ouvir falar sobre poluição, né, principalmente em São Paulo, né, Cubatão, né? Por quê? Porque nos climas frios, né, as partículas que poluem o ambiente, elas não têm, né, meios de ser transportada, né, ser levada para cima. Elas ficam exatamente o quê? Perto do nível do solo. Então, a descarga dos carros, certo, né, os elementos químicos após a reação, eles ficam todos, né, na altura do seu nariz. Por isso tem poluição. Você não ouve, olha o que eu estou dizendo, não ouve falar em poluição no verão. Você não ouve aqui no nosso país. Está bem claro? É isso que eu queria passar para vocês em linguagem bem simples, né? Quem quiser, né, ver isso aí, os equacionamentos, vai nos meus vídeos, né? Mestrado e doutorado, né? Aulas, né, que eu dei para a UERJ, vai lá e vê. Aí vê as equações, certo? Tá, número de Reis, Navier-Stokes, aqui não. Aqui eu estou falando, certo? Para aquela senhora, para aquele senhor, tá, que está dentro da sua casa, né? O seu ar, liga o ventilador, é muito melhor, certo? Do que ligar ar-condicionado. Primeiro, vai gastar muito mais. E segundo, a transmissão do vírus, né, se faz de uma forma violenta nos climas frios. Tá bom? Muito obrigado. Um detalhe, eu tenho que agradecer, certo, aos inscritos, né, no meu site, né, no meu YouTube, né, Carlos Thompson, né, e
tem crescido muito. Depois que eu tenho pedido para vocês, né, darem um like, gostar, certo? E também, paralelamente, se inscrever no sininho, né, o número está cada vez mais se elevando, tá? De views, né, e de inscritos. Tá? Muito obrigado. Essa é a ideia de eu passar isso para vocês sob o ponto de vista físico, sem que eu adentre na área que eu desconheço, que eu não estudei, que é a medicina. Muito obrigado e vamos ver se nós vamos sair dessa. Tá?